A questão de hoje, ela é muito simples, e ela é simples até demais, na verdade. Só que isso é proposital. Eu quero te mostrar como você pode usar uma questão extremamente simples para demonstrar que você domina bastante do assunto e impressionar um pouco o entrevistador. O desafio é o seguinte: a gente recebe um array de números inteiros e a gente vai retornar true se tiver algum número duplicado nesse array e false se não tiver nenhum número duplicado nesse array. Extremamente fácil, né? Ao invés de pegar uma questão assim e sair resolvendo essa questão, e é muito fácil achar uma solução, primeiro faz mais sentido a gente pausar um pouco, a gente fazer certas perguntas para o entrevistador e a gente entender qual solução que ele quer que a gente chegue. E nesse processo de perguntas com o entrevistador, a gente demonstra que a gente domina bastante o assunto. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da resposta que o entrevistador te der, dependendo dos parâmetros que ele te der para essa questão, a gente pode ter uma solução que performa muito melhor do que outra, mesmo ela sendo mais complexa em termos de Big O. Porque a primeira coisa que a gente quer levantar aqui é qual o tamanho desse array. E por que isso aqui é relevante? Porque se o nosso array for um array muito pequeno, como por exemplo a gente está mostrando aqui, não faz nem sentido eu começar a pensar em usar um dictionary, ou um hash map, ou um set, enfim. Não tem porquê. Se o nosso array for, vamos supor, menor do que 100 elementos, muito provavelmente uma solução de O de n ao quadrado fazendo um brute force vai ser mais rápida e consumir menos memória do que usar um hash map. Como que seria um brute force nesse? Bom, para cada item aqui no array, a gente compara ele com todos os outros itens e vê se algum dos outros itens é duplicado. Então, por exemplo, a gente compara o nosso 1 com o 2, com o 3, com o 1. Aqui vai ter um duplicado, vai retornar a resposta true, ok, tem duplicado. Se não tivesse, a gente viria aqui pro 2, compara o 2 com o 3 com o 1, e se não tivesse, a gente compara aqui o 3 com o 1. É interessante você mostrar que essa é uma solução possível, e que essa solução, embora ela seja O de n ao quadrado na velocidade, ela é uma solução O de 1 no espaço, na memória. A nossa solução brute force, ela pode parecer péssima, só que se os arrays forem muito pequenos, ela é extremamente interessante. Porque vamos comparar essa solução com uma solução usando hashmap. Se a gente usar hashmap, a complexidade temporal, ela vai ser O de n. Não é mais O de n ao quadrado, parece melhor. Só que a nossa complexidade espacial, a nossa complexidade de memória, ela também vai ser O de n, então isso ocupa mais espaço na memória. Só que a gente perguntou se esse array é pequeno justamente por causa do tempo que demora para inicializar um hashmap. No nosso exemplo aqui, que a gente tem só 4 elementos, o tempo que demora para inicializar o hashmap vai ser maior do que o tempo para executar o algoritmo inteiro na solução brute force. Ou seja, se a gente não perguntar para o entrevistador qual o tamanho do array, a gente não consegue saber qual é a solução mais rápida, qual é a solução melhor. Mas talvez você não necessariamente precise fazer essa pergunta. Se você perguntar para ele qual complexidade temporal é esperada, isso já vai te direcionar para qual solução ele está buscando. Porque se ele falar que explicitamente que ele está buscando uma solução em O de n, então o nosso hashmap já faz sentido. Bom, como que funcionaria a solução com hashmap? É bem óbvio, né? A gente vai ter ali o mapzinho contendo as keys. Conforme a gente vê aqui o item 1, a gente coloca o 1 nas keys. A gente vai ver aqui o 2, vai ver se o 2 está nas keys, não está. Adiciona ele depois, adiciona o 3. E quando chegar aqui no último 1, o 1 já vai estar nas keys do nosso hashmap. Extremamente simples, se você ver os vídeos aqui do canal, você sabe essa solução de cabeça. Só que para esse problema, além dessas duas soluções, e aqui a gente já deixou claro, tá, para o entrevistador que a gente realmente domina o assunto, se a gente fez todos esses questionamentos, colocou todas essas nuances de tamanho de array e tempo, e o trade-off de memória por uma função que escala melhor, né, que tem um O de n melhor em complexidade temporal, existe aqui, possivelmente, uma solução que é O de n em complexidade temporal, só que é bem mais rápido que o hashmap, e ela também é O de n em complexidade espacial, só que também ocupa bem menos memória que o hashmap. Mas ela é uma solução que depende de um fator importante, e esse questionamento a gente também precisa fazer. E não se preocupe se a solução não surgiu na sua cabeça, porque ela é bem convoluta, ela é bem estranha. Só que mostrar essa possível solução pode demonstrar que você tem um domínio bastante grande das estruturas de dados simples. E a pergunta que a gente quer fazer é: qual o range dos números? Por que essa pergunta é interessante? Se a pessoa te falar que o range é, sei lá, basicamente qualquer número inteiro que não tem nenhum range definido, beleza. Esquece a solução que não vai servir pra gente. Agora, se por um acaso os números inteiros forem num range pequeno, vamos imaginar de 0 até, sei lá, 100, ou 5, 10, enfim, um número pequeno, existe uma solução aqui que é tipo um hashmap, só que ela usa arrays. Imagina que ao invés de 0 a 10, ao invés de 0 a 100, vamos imaginar de 0 a 10 para ser um pouquinho mais simples. Imagina que os inteiros vão só de 0 a 10. A gente pode inicializar um array e a gente vai usar a posição do array para armazenar
se o número inteiro naquela posição foi visto ou não. Então, inicializa um array com 10 elementos. Na verdade, 11 porque o 0 também é um elemento. A gente tem aqui nosso array inicializado com 11 elementos, por quê? São os elementos de 0 a 10. E a gente vai olhar um por um todos os itens dentro desse array. A gente olha aqui o primeiro item é um 1. E o que a gente vai fazer aqui? Na posição 1 dentro do array, a gente vai flipar esse 0, vai trocar o 0 para 1, para mostrar que o 1 já foi visto. Porque ao acessar esse array, no momento que a gente faz array 1, a gente vai saber se o 1 foi visto ou não foi visto. E esse lookup aqui, ele é extremamente rápido. Ele não tem a possibilidade de ter colisões que nem tem em hashmap. E para números pequenos, como a gente perguntou para a pessoa que está entrevistando se são poucos inteiros ou não são, para casos em que a gente tem um range de inteiros pequeno, isso aqui vai ocupar menos memória que o hashmap e vai ser muito mais rápido. Continuando aqui nosso algoritmo. Aí vai pro 2, ele vai dar um lookup em array 2, vai ver que é 0. Como é 0, quer dizer que o 2 não foi visto, ele flipa isso aqui de 0 para 1, vai pro próximo, vai pro 3, dá um lookup array 3, de novo, é 0, flipa isso aqui de 0 para 1, vai pro próximo, dá um lookup em array 1. E aqui ele vai encontrar na nossa lista de inteiros que o 1 foi de fato visto e vai retornar true. A solução é bastante criativa e ela depende desse fator bem estranho, que é ter poucos inteiros possíveis. Só que se você fizer o questionamento certo, pode ser que você surja com uma solução bastante criativa que vai ser muito interessante. Eu explicar isso aqui durante uma entrevista vale muito mais do que eu só presumir que a solução que a pessoa quer é a solução de hashmap e eu implementar a solução de hashmap sem fazer nenhum questionamento. Se a gente demonstra todo esse raciocínio que eu acabei de demonstrar aqui, não vai existir nenhuma dúvida na mente da pessoa que está te entrevistando que você realmente domina esses assuntos. E no final de contas, a entrevista ela é para isso, é para mostrar que você domina os assuntos e não para resolver um algoritmozinho tosco como esse. Mas bom, já que estamos aqui, vamos resolver, né? E assim, a solução que você vai chegar, que você construiu com a pessoa que está entrevistando, é o que realmente importa. Como a questão é muito simples, eu não vou mostrar nenhuma das duas soluções que eu descrevi, quer dizer, nenhuma das 3 soluções que eu descrevi, e até porque aquela ideia nossa de fazer um array não ia dar certo, porque os números vão de menos 10 elevado a 9 até mais 10 elevado a 9, ou seja, a gente não ia inicializar um array desse tamanho e ia ser uma solução terrível. Vamos fazer uma diferente, vamos resolver em uma linha só. A gente vai comparar se transformar se transformar a lista num set, vai manter o mesmo tamanho ou não. Porque o set, ele remove os duplicados, né? Os sets são itens únicos. Então, se a lista tiver o mesmo tamanho do set, quer dizer que não tem nenhum duplicado. E se a lista tiver um tamanho diferente do set, quer dizer que tem duplicados. Então, tipo assim, ao meu ver, isso aqui já resolve. E pronto, resolveu. É extremamente simples. Qual que seria a complexidade disso aqui? É até uma complexidade boa, na verdade. É uma complexidade ODN, porque para transformar a lista num set, a gente vai percorrer a lista inteira uma vez, ODN, para ver o tamanho do set. Eu acredito que seja OD1, e para ver o tamanho da lista é OD1 também, eu acredito. Não lembro como é que o Python implementa isso. De qualquer forma, está solucionado, e o que é importante não é a solução, e sim toda a explicação que a gente fez aqui anteriormente.